Clarice, é um prazer ter aqui você com a gente. Fala um pouquinho de você. Olá, prazer também, prazer é todo meu. Adorei esse espaço que você tem, esse espaço do podcast, então muito bonito. E, bom, eu sou professora da Metodista, né? Inclusive colegas. Eu estou em 2 programas de pós lá, na Ciência da Religião e na Psicologia. São áreas que me acompanharam. Eu sou psicóloga e eu fui para assim um caminho não é tão comum na academia. Psicóloga é um pouco humilde, né? Você tem doutorado em psicologia. Tenho doutorado em psicologia e também em ciências da religião. Você pode mexer no microfone. Ah, tá. Você eu não entendo. Posicionar onde você tá quiser, bom. ele sobe e desce, ele pega a área toda. Tá bom. Eu não sei se tá ótimo, ok? Tá ótimo. Então vamos lá. Então, e aí eu fiz um caminho também que não é só acadêmico, né? É só acadêmico, como se o acadêmico fosse pequeno, mas não é isso. O que eu quero dizer é que eu tive esses 2 lados, assim, certo. Um lado mais ligado a oráculos, estudos místicos, esotéricos. Eu sempre fui para esse campo também e fui integrando esses conhecimentos. Por exemplo, eu também trabalho muito com uma questão de gênero vivencial, não só acadêmica, né? Círculos sagrados de mulheres. Então, eu trabalho muito com essa questão de discutir pessoas LGBTQIAPN+. Eu estou sempre perto, fazendo junto. E aí a gente foi construindo, por exemplo, numa trajetória de tarô, de estudos de tarô, astrologia, alquimia, construindo pontes com debate de gênero. Então, eu tenho essas interfaces, espiritualidade, gênero. Isso. Então, eu tenho... Mas como que você vê isso? Isso veio da sua família? Como que foi seu interesse? Vamos lá. Sim, acho que a minha família teve muita influência nisso. Assim. Principalmente meu pai é uma pessoa que sempre é muito curioso com religiões, estudos espirituais. A gente era nova e ele sentava e fazia a gente ler para discutir. Olha, vamos comparar esse conceito de karma nessa religião e nessa. Vamos comparar, né, determinadas crenças. Então, olha, nesse ambiente significa isso, né? Então, acho que essa educação espiritual, religiosa, de religiões comparadas, eu acabei entrando meio que por uma questão familiar mesmo. Exato. E sempre muito estimulada a estudar, né? Sempre muito estimulada a estudar. E seu pai tem a profissão do quê, assim? Meu pai, ele foi da área de TI. TI, sabia. TI, isso. E aí depois, hoje, ele é terapeuta holístico, assim, trabalha com reiki, óleos essenciais, essa questão. E minha mãe, professora, já veio de uma linha religiosa católica, né, mineira, bem tradicional, bem clássica, mas sempre muito aberta também, estimulando muito esses aspectos do conhecimento, assim, do crescimento. Nesse sentido. Então, eu acho que eu tive uma família que me estimulou muito a estudar diversas linhas do pensamento, de crenças, nesse sentido. E como que foi isso, assim, no sentido de que você tem 2 doutorados, você tem doutorado em psicologia e doutorado em ciência da religião, mas como que foi esse processo seu desde a graduação? Como que foi a sua graduação? Qual que foi os cursos que você fez? Eu vou contar. Eu, na verdade, queria ser jornalista ou atriz. Quando a gente chama. Por quê? Porque eu sempre gostei de escrever e sempre gostei também de me comunicar, muito exibidinha, essa coisa de mais nova, tal. E aí, minha mãe, quando eu estava no ano de prestar vestibular, ela adoeceu. E ela adoeceu de uma maneira assim, a gente estava eu e meu pai, né? Não me recordo assim porque estava só a gente, mas estava eu e meu pai na casa junto com a minha mãe. Minha mãe começou com uma febre muito alta e não baixava com remédio comum, né? Que a gente tem em casa, sei lá, os remédios que a gente conhece. Não baixava e ficou a noite inteira assim, 40, 39,8, uma coisa muito alta. E no outro dia de manhã, que não baixou nada, a gente falou, vamos ter que levar agora no hospital, né? Que é uma febre assim que não passa. E aí ela começou a ter manchas pelo corpo e, ao mesmo tempo, ela ficou cega. E a gente falou, nossa, algo muito grave aconteceu, né? Quando a gente chegou no hospital, ela se debatia, parecia um bicho. Foi uma meningite que se instalou na corrente sanguínea. É uma coisa meio grave. O médico olhou e falou, olha, 24 horas é óbito. E a gente, assim, né, não sabia o que estava acontecendo diante daquela situação. Minha mãe, ela ficou muito tempo no hospital. Certo. Ela perdeu as extremidades dos dedos, tanto das mãos quanto dos pés.
Mas ela, enfim, tá viva, tá inteira, foi professora. Mas quando ela acordou, sei lá, 1 mês e meio depois de um coma, né, que ela ficou inconsciente, a gente achou que ela ia morrer, ela esteve em quase morte. Durante o tempo do hospital, antes dela acordar, opa! Não, tudo certo. Não tem problema. Então vamos lá. Pega ruim. Durante o tempo do hospital de internação, eu imaginava minha mãe sorrindo, eu sorria para minha mãe também. Eu sempre via ela num campo de girassóis, saudável, chamava ela para passear, falava: vem, mãe, vamos ficar bem. Um exercício mental que eu fiz eu mesma para tentar ver se minha mãe se recuperava. Eu pus muita força mental nessa recuperação da minha mãe. Do jeito que eu conheci, intuitivamente, sem nada, assim. Deixa eu afastar só um pouquinho para você ter mais liberdade. Vamos lá. Eu mexo com as mãos. Eu sou família de italiano. Não tem problema. A gente mexe com as mãos. E aí, vamos lá. E aí, quando minha mãe, ela acordou 1 mês e meio depois, né, que ela ficou lá na UTI e tal, ela falou: Clarissa, você já prestou vestibular? Eu falei: mãe, eu tô vendo, né, vou prestar. Ela falou: presta psicologia. Aí eu nem pensava em psicologia. E ela falou: olha, você me ajudou muito quando eu estava em coma, porque você sorria para mim e me levava para um campo de girassóis. Uau! E era o que eu imaginava quando eu fazia aquele exercício mental. Vem, mãe, chamava minha mãe, sorria tal, e mostrava os girassóis para ela. Afetou ela de alguma maneira, ela via isso. Ela viu, ela acordou e me falou isso. E ali foi meio impactante. Eu falei: acho que eu vou prestar psicologia, né? Melhor não. Esse chamado aí eu não vou deixar. Então foi assim que eu fui para psicologia. Certo, que interessante. Foi desse modo que eu fui para psicologia. Eu sou psicóloga junguiana, né? Então isso também me acompanha de uma maneira. Uma maneira que eu gosto muito, assim, porque eu acho que tem uma abertura para a espiritualidade, tem uma abertura para outros aspectos, né? Para os símbolos, estudo dos símbolos, dos arquétipos, que é algo que me interessa no ser humano, assim, na humanidade, na história da humanidade. Então, eu gosto muito dessa parte também. Foi assim que eu fui para a psicologia. Olha só. E ciência da religião, como é que foi esse processo? Eu acho que foi mais, assim, no final da graduação, eu já fiz o TCC sobre Santo Daime, né? O trabalho de conclusão de curso. Então, eu já tinha todo um interesse em função da dinâmica da minha família, ali, como eu conto, né? Como eu contei. Então, já foi mais que, meio que natural como campo de estudo para mim, assim. Logo depois do TCC, eu já fui fazer mestrado. Eu sempre fui muito dos estudos. Então, para mim, era um caminho natural. E na mesma época que eu fiz psicologia, eu fiz o que a gente chama de uma faculdade, aspas, de astrologia. Eu fiz 7 anos de astrologia, um estudo que a gente ia todo dia. Todo dia, isso que eu ia perguntar. Não, era um estudo super puxado também. E aí, foram anos, eu levava a psicologia e a astrologia, me formei em artes cênicas, a pessoa fica estudando a vida inteira. Eu fiz teatro também, me formei em artes cênicas, só que não como graduação, foi um curso técnico, né? Fiz 2 anos. Então, nessa época que eu era jovem, eu fui fazendo muitas coisas que eu gostava, né? Continuo gostando, e acabei tendo muitas formações, mas depois da graduação, tudo foi se juntando ali em religião, em ciências da religião. Certo. Por esse universo, eu acho, para mim, o universo do estudo das religiões, ele engloba muito do conhecimento da história da humanidade de várias áreas. Quando a gente pensa na psique humana, se a gente não pensa na dimensão espiritual, né, isso é algo que foi... Até a OMS incorporou isso a partir de 98, a dimensão espiritual como uma das dimensões de saúde mesmo. Então, acho que se a gente não coloca a espiritualidade, fica faltando algo ali, né, em pensar o ser. E, ao mesmo tempo, todos esses outros caminhos que eu fui buscando, eles tinham uma dimensão espiritual importante. Certo, entendi. E foi isso. Com 18 anos, eu ganhei meu primeiro baralho de tarô, e também foi algo que me inspirou muito. Hoje eu tenho mais de 70. 70 baralhos? Inclusive, você é autora também, não é? Eu sou autora, na verdade eu sou autora de um jogo que usa cartas e também tem um formatinho até parecido com o tarô, as cartas, né? Mas tem outros componentes do jogo. Depois eu vou vir mostrar aqui para vocês em outro momento. Chama 2. Símbolos do Inconsciente o jogo, é um jogo junguiano. Como você chegou no Jung, pela psicologia, como que você vê aquela crítica que a gente tem, que tem
tá ligado com a apologética cristã, de movimentos do pentecostalismo e neopentecostalismo, com aquela questão de falsas doutrinas, não sei o quê. Eles falam que tarô é uma coisa que você acaba se comunicando com o mundo espiritual e que isso abriria a porta para a possessão diabólica. Como você vê isso? Isso é assim mesmo ou não? Não tem nada a ver? Como é que funciona isso aí? O tarô é um instrumento, assim como a astrologia, uma leitura de mapa astral pode ser um instrumento, assim como as runas são um instrumento, assim como a oração é um instrumento. São instrumentos, formas, sim, de comunicação, né, com a espiritualidade. No entanto, o que a gente faz com elas é o que vai fazer a diferença. É o efeito que acaba causando mais ou menos. Exato. Vai ser muito diferente, por exemplo, a intenção com a qual a gente abre o tarô, ela vai determinar a consequência, né? Então, o tarô em si, ele é só um instrumento. Então, vai depender da pessoa que está ali facilitando o processo, fazendo a leitura, vai depender da pessoa que está do outro lado, das intenções envolvidas. Eu acho... Aqui não é diminuindo também a crença, né, nessa questão de como o diabo se manifesta, não é isso, mas é muito mais a gente pensar que os instrumentos eles podem ser sempre utilizados tanto para um aspecto mais que a gente chama de luz e de sombra, né, um aspecto que pode ajudar o caminho da outra pessoa, apoiar, orientar, guiar, como um aspecto que pode influenciar negativamente. Enfim, tudo é assim, qualquer coisa. Entendi. Então, quer dizer, a intenção pela qual eu uso o tarô afeta o resultado da coisa toda. E acaba, claro. Isso também tem bem a ver com a questão de interdependência dentro do Tem um tarô aqui, Então, você trouxe um tarô. Deixa eu ver. Porque meu jogo não estava aqui hoje. Tarô das Lobas. Isso. Que é da Natália Cristina Martins. É uma brasileira, eu trouxe Valéria também Bressan. Por causa disso. Olha que interessante. E ele tem uma base junguiana, né? Esse estudo, então eu achei legal para trazer. Olha que bonito, tem uma porta, me lembra o Senhor dos Anéis isso aqui, deixa eu ver aqui. Pode ser, tem que mostrar para a pessoa essa porta. Deixa eu mostrar para a pessoa agora. Por que eu trouxe? Esse assim, não é... Muito interessante, olha só. Eu tô, nesse momento, estou trabalhando com ele, como eu falei, eu tenho mais de 70 baralhos, né? Olha Esse só. é inspirado aí em mitos ligados ao arquétipo da mulher selvagem, né? Ok. Então... Nós temos o ouvido, olha que interessante, olha só. Vamos ver se o pessoal consegue ver aqui. O ouvido, não sei se minha mão está em cima, mas... Não, tá ótimo. Tá ótimo, mas é muito legal. Não vou colocar todos, porque vocês precisam comprar isso aqui também, né, para ver, mas... Esse, então, gente, não é meu, tá? Eu tenho trabalhado com ele muito por conta dos mitos, né, do arquétipo da mulher selvagem, que eu estou fazendo um livro agora. O que é a mulher selvagem? Como então, assim? O arquétipo da mulher selvagem, eu acho importante as pessoas entenderem que arquétipo não é algo que tem um conteúdo fixo. Então, está sempre em movimento o que a gente, como a gente representa, né, as várias facetas de um arquétipo. Eu acho isso muito importante, porque senão a gente fala o arquétipo da mulher, como se tivesse um conteúdo fixo. Não tem, né? Para Jung isso é muito, muito importante de dizer. A humanidade muda, a cultura muda, os conteúdos que a gente vai construindo acerca do que é ser mulher, do que é ser homem, do que é, enfim, ser mãe, vai mudando também. Então, aí vamos falar sobre o arquétipo da mulher selvagem. A mulher selvagem é aquela que está livre de algumas imposições do patriarcado, principalmente, algumas imposições que a gente se acostumou a vivenciar durante séculos, né? A gente, no caso, nós mulheres. Por quê? Porque, enfim, por um exercício civilizatório mesmo, da gente se hiperadaptar, da questão do poder, né? O poder patriarcal muito centralizado nos homens e centralizado de uma maneira que produz relações desiguais, esse lugar da mulher muito voltado ao servir. Então, a gente fala muito, a mulher está ligada a profissões de cuidado. Por que ela está ligada a profissões de cuidado? Porque ela precisou, na história, foi o lugar que também foi possível a ela. E eu acho lindo, né? Eu não acho que a gente tem que abrir mão das profissões de cuidado ou dos lugares de cuidado e de servir. Acho que são lugares muito bonitos da gente exaltar.
No entanto, não são somente esses que a gente pode acessar, né? E aí, claro, o arquétipo da mulher selvagem é essa mulher livre desse tipo de amarra civilizatória dentro do possível, né? Que todo mundo tá dentro dessas amarras, mas dentro do possível, essa mulher que está mais próxima de quem ela é, do desejo dela e daquilo que ela veio realizar no mundo. Então, é baseado é um livro bem conhecido das Mulheres que Correm com Lobos, da Clarissa, minha xará, né? A Clarissa Pinkola Estés, que trabalha com esse arquétipo da mulher selvagem no norte. E eu estou trazendo esse livro agora para os mitos sul-africanos, da África e sul-americanos. Eu estou fazendo essa adaptação desse livro da Clarissa, trazendo os mitos nossos. Olha aí, que interessante, entendi. Olha, não é por nada não, mas assim como você tinha uma propensão para a área de artes cênicas, os meus 18 anos de idade, depois que eu terminei o colégio técnico, eu queria fazer cinema e vídeo. Que legal. Eu queria trabalhar com cinema e vídeo, com direção de cinema e etc. Uhum. E isso que você acabou de falar me dá uma ideia de roteiro de filme. Pode virar filme, isso que você acabou de falar. Né? Qual parte, Plínio? Eu acho que a parte, por exemplo, que nós temos aqui no Brasil, que não explora... Nós tivemos uma série, uma pequena série sobre... Saci Pererê, Mula Sem Cabeça. Foi etc, legal. né? Como que é o nome mesmo? Lembro. Eu não lembro agora o nome, também estou tentando lembrar. Bem legal mesmo. Foi interessante, mas depois parou. Tem que continuar. Foram 2 temporadas, né? Isso. Depois nós tivemos um longa-metragem que foi de capoeira, que tinha alguns deuses africanos e tal. Mas não deu continuidade, entendeu? Tinha que explorar mais. Nós temos uma etnia indígena gigantesca no Brasil. Isso. Os seus mitos e religiões não são explorados e deveria. Sim. Né? Deveriam estar entrando no circuito de filmes, etc. Nós temos uma riqueza cultural enorme. Mais de 300, né? Então, tem 256 etnias, né, diferentes. assim, pelo menos, em termos, o último levantamento, acho que dava mais de 300. Mais de 300? Pelo que eu tinha visto. Mas, assim, o que eu acho importante? A gente trazer... Hoje eu acho que a gente tem, né? A gente tem a lei que incentiva o ensino da África nos nossos estudos básicos. Isso. Mas se perde um pouco. Se perde, né? Não é suficiente porque a gente precisa de compreender também a nossa formação aqui no Brasil, todo o processo, né? Que é a nossa história, que é colonial e o quanto a gente foi também... Hoje a gente deve muito à África, né? Deve muito a esse povo que nos forma em termos de gastronômico, em termos de cultura, em termos de música, de dança. Isso. Nossa, em termos de muitos aspectos religiosos, né? Então, eu tenho buscado, eu falei que eu estou organizando o livro, mas tem 35 pessoas junto comigo trabalhando nesse livro, que é fazer essa leitura do arquétipo da mulher selvagem aqui no Sul. A gente está construindo também um tarô ligado a isso e tal. Então, é um trabalho que eu não estou sozinha, estou com muita gente, que depois a gente pode, quando o livro for lançado, a gente volta aqui para conversar. Isso, eu acho que vai ser muito interessante isso mesmo, porque você tem esse viés que conecta coisas, o que é muito interessante. Isso. Né? Nós temos uma situação, como você disse, da mulher brasileira, que está muito ligada a uma centralização que tecnicamente a gente chama de patriarcado, né? Mas culturalmente está ligado com modelos... vamos dizer assim, eurocêntricos que foram trazidos para cá e que se estabelecem como modelos de opressão em relação à mulher. Né? A mulher tem como você disse, um arquétipo, né? Que não tem nada a ver com arquétipo, mas tem a ver com uma imposição do modelo que a mulher tem que seguir. Ela tem que ser recatada e tal. Você sabe que na China tem a mesma coisa? Atualmente tem assim... um cineasta chinês fez um filme onde a mulher falava palavrão. Eu não esperava, mas repercutiu na China toda. E o pessoal todo assim, escandalizado, porque mulher não pode falar palavrão. Entende? E aqui no Brasil nós temos um pouco isso também. A mulher tem que ser um modelo de Maria e Marta. Entende? E a Maria, nesse caso, não é bom, né? Porque ela tem que ser Marta, tem que servir a casa. A gente tem uma literatura que chama isso de domesticada, né? A domesticação, a mulher tem que ser dócil, né? Como se ela fosse domesticada no seu espírito livre. Por isso que quando a gente fala do arquétipo da mulher selvagem, seria isso, esse espírito livre. Ou seja, a mulher ela tem muitos caminhos, né? Muitas potências. E a gente vai sendo domesticada para servir
aos valores, porque daí não é nenhuma questão de homem e mulher, né? Porque senão a gente fica centralizando o debate numa coisa assim, os homens são maus, né? Os homens são violentos, porque não é essa a questão, né? Nós também estamos inseridas nesse modelo, então contribuímos para um modelo que faz mal para todo mundo, né? Então, Um modelo de sociedade que... isso que você citou da China, não é uma questão... que a gente pode... uma cultura é machista ou misógina. O mundo, a humanidade se estruturou desse modo nos últimos séculos. Tem culturas mais machistas e misóginas? Claro, mas assim, não, acho que hoje eu acho quase impossível citar uma cultura que não seja machista em algum nível, que não seja misógina em algum nível. Acho realmente bastante difícil a gente achar uma, não, aqui não tem nada. Porque isso faz parte, né? Faz parte da nossa formação, faz parte das nossas relações, por exemplo, familiares e também né? Como se fosse assim... como se a gente já tivesse um destino, né? Entendi. O destino. Isso é o que complica, né? O destino, ele vem antes da nossa história. Né? Certo. Isso é algo bem interessante que você está falando, né? Porque, por exemplo, na história do Buda, a esposa dele, a Yashoda, era esse arquétipo da mulher selvagem, está lá na literatura. Ela não se submetia, não. E por isso que ele gostou dela. Ela era da classe guerreira. E quando eles vão fazer aquela acariação de quem vai ser a esposa do príncipe, ela vai sem maquiagem, porque tá escrito que usava essas coisas, assim. Eu fiquei impressionado. Falei assim, mas como é que podem achar? Eu achava que isso existia só na Europa, que o pessoal não usava. Não, mas eles usavam. E ela foi sem nada, o cabelo desgrenhado, e falou, não quero casar com você. Eu tô aqui porque estão me obrigando. Eu não vou casar com você. Aí ele perguntou por quê, e ela falou assim, olha, porque não tô afim de ser dominada, não. E aí isso fez um clique nele e falou, quero casar com essa. Entende? E depois, no desenvolvimento da história, o primo do Buda, o Devadatta, tentou estuprá-la quando ele abandonou a casa. E ela deu um rolê nele que ficou conhecido por todo mundo. Ela se aproximou do segundo andar da casa e fez, vem. E ele veio. Vem, ele veio. Na hora que ele foi tentar agarrar, ela deu um rolê nele, ele caiu lá de cima. Pá! Uau. Quebrou a perna. Aí ficou motivo de piada para todo mundo, entendeu? Então ela não submeteu ao domínio nem nada. E no final ela se torna uma Arhat, mesmo nível que o Buda, um Buda. Entende? Então você tem uma série de entrementes de histórias que mostram que ela e a mãe adotiva do Buda, que era a irmã da mãe dele, se confrontam constantemente com a estrutura patriarcal misógina que estavam na época. E elas existem. A resistência, ela é algo, é muito interessante, assim, você ter trazido essa história, e eu acho que a gente pode ir além para não localizar, por exemplo, mulheres que às vezes se submeteram por muito tempo como algo assim que elas não foram resistentes. Por quê? Porque a resistência, elas são de outra maneira, né? E eu entendo que a forma de resistência, são múltiplas formas de resistência, né? A gente não precisa, às vezes, se rebelar, dizer publicamente não faço, mostrar o corpo. Tem múltiplas formas de resistência, né? Às vezes o silêncio é uma forma de resistência, às vezes pequenas ações, elas também são formas de resistência, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é algo coletivo, não é algo localizado. Entendi. Então tem que ser combatido coletivamente e as pessoas individualmente não podem ser responsabilizadas por uma história de peso e triste que elas tiveram, no sentido assim, ela não se rebelou ou ela não foi. Eu sei que você não falou isso, né? Estou dizendo... Não, mas eu estou entendendo. No sentido de que, assim, as mulheres que não fizeram um enfrentamento direto ao patriarcado, foi geralmente por uma série de situações, em geral por vulnerabilidades, certo. Né? Muitas vezes socioeconômicas também. Sem dúvida. Então, eu acho importante a gente não olhar isso como uma leitura do tipo, olha, essa mulher poderia ter mudado, porque a gente fala muito do ciclo da violência às vezes, né? Não, mas a mulher volta pro cara. Por que será, né, que esse ciclo da violência se perpetua? Então, eu acho que a leitura ela não pode ser individualizada. O ciclo da violência está na sociedade como um todo. Essa pessoa não encontra uma rede de apoio para sair dali. Então, assim, eu acho que são valores que a gente vai construindo juntos e juntas, enfim.
por exemplo, a sororidade, que é um valor muito importante, que a gente foi entendendo como o patriarcado colocava as mulheres para rivalizar entre si. Claro, porque era muito mais inteligente para manter o poder do patriarcado, deixar as mulheres disputando espaço, elas se enfraquecem umas às outras e colocam, disputando o homem, o casamento, né? E aí elas estão ali se enfraquecendo e enaltecendo, né, o poder do homem, do cara, né? Então, a rivalidade feminina nos foi ensinada por muito tempo. Quando a gente aprendeu a chave, né, da sororidade, de defender uma mana, sabe, apoiar, de criar redes de apoio, e claro, os anos recentes com a internet, isso facilitou, né, em muito. Muda uma lógica, porque não é a pessoa que tem que resistir a por exemplo, a uma opressão localizada, né, de um casamento com uma pessoa que é agressiva, violenta. É toda a sociedade que tem que resistir junto, né? Toda a sociedade que tem que estar ali. Então, acho que a gente deve coletivizar as histórias e as responsabilidades, sabe? Nesse caso do patriarcado. Mas isso é interessante, por quê? Quando o Buda é confrontado com essa situação, ele fala para Ananda, você está me pedindo, que ele era filho vamos dizer assim, ele é meio irmão do Buda. E ele se confronta e fala, olha, minha mãe, que é a sua mãe, quer se tornar monja. E o Buda fala, não fala isso, Ananda, vai me dar muito trabalho. Ele falou assim, mas ela quer, e você sabe também quanto eu que você tem que fazer. E ele falou, tá bom. Articulou com os rajas, com os reinos, durante 3 anos para conseguir isso. Porque é aquilo que você falou, tem que ser toda uma questão social para conseguir protegê-las. Isso. Mas, ao mesmo tempo, elas também tiveram uma participação ativa muito gigantesca nisso, articulando também com o poder social para aquilo se sustentar. Sustentou até hoje. Tanto é que na China você teve 5 imperatrizes que foram budistas. Ah, que interessante. É o único país no mundo que teve mulher. Interessante. Né, e uma delas sai da prostituição e chega ao império. Então, ela é assim, né, todas têm histórias fantásticas, por quê? Porque são budistas. E tem um arquétipo, tem um modelo da mulher, como você colocou, que usa a questão social, coletiva, para sustentar a sua existência. Isso. Né? O que é muito interessante, né? Você está me falando isso e fala assim, nossa... Mas, ao mesmo tempo, vai num viés de contramão em relação à nossa modernidade, que é sempre o si e o para si individual. Né? A gente tem os valores da modernidade, pensando modernidade de uma maneira ampla, aí, porque às vezes a gente pensa modernidade identificada com progresso, né? Como se fosse uma coisa do iluminismo, da Revolução Francesa. Modernidade está muito atrelada ao capitalismo e a tudo que o capitalismo produziu de violência, de desigualdade, de exploração de corpos, exploração de saberes, né? Enfim. E aí, se a gente pensar esses valores que nessa ultramodernidade, ou seja, século XX para cá, de fato, a gente tem no neoliberalismo, né, cada vez mais a questão do individualismo muito forte. As grandes cidades, isso fica visível, né, o individualismo, a propriedade privada, as liberdades individuais. Aí, alguns países, né, por exemplo, como os Estados Unidos, a gente tem isso muito forte, né, essa dimensão das liberdades individuais, o direito a porte de arma, a propriedade, né, privada, todos esses aspectos que valorizam o indivíduo e o seu núcleo muito que ele construi ali, dos seus, né, quem ele quer proteger, o seu núcleo familiar. E tudo isso, de fato, são águas muito difíceis da gente navegar, né? Porque eles muitas vezes contam com a gente, né? Tem o filósofo sul-coreano, né? O Byung-Chul Han. Como que é o nome dele? Byung-Chul Han, né? É isso mesmo, tá certo. Isso mesmo, tá certo. É isso Filósofo ou teólogo? Não sei. Mas ele é considerado também, né, da filosofia, porque ele traz aí, ele adentra o universo de discussão com filosofia. Então, ele traz muito essa dimensão, né, do quanto a gente já internalizou uma série de questões que hoje a gente nem precisa de carrascos externos, né? A gente não precisa de quem nos cobre para a gente ser produtiva, quem nos cobre desse sucesso diante desse mundo capitalista. E aí eu acho que isso é muito importante, porque a gente foi internalizando esses valores de competitividade, individualismo, esses valores que são assim, de ambição, né, de eu quero vencer na vida.
E aqui não é um julgamento, como se eu também não quisesse, não tivesse feito isso também, como todo mundo. Eu tô me colocando junto, né? Essa história que a gente vai construindo e que a gente vai se dando conta. A gente vai, até, né, para ter um lugar ao sol, para brilhar, para ser reconhecido. E a gente não vai percebendo que está sendo, na verdade, uma partezinha do sistema ali e que, no final das contas, nesse sistema a gente é descartável. E eu acho que as relações, elas, quando a gente se dá conta de que as relações vão se estabelecendo nessa lógica, é que a gente observa que pode ser feito de outro jeito. E um dos valores que o feminismo traz é a lógica, são as perspectivas de horizontalidade, são, né, todo mundo ali, quer dizer, no mesmo, o seu saber, não importa se você é analfabeto, não importa, né, o seu saber ele vale tanto quanto de pós-doutor, né, não importa. Todo mundo tem um saber para oferecer. Outro aspecto é da vivência, né? O aspecto vivencial. A gente não pode ter um saber desconectado com a vivência, com o cotidiano. A sororidade, que é isso. Olha, não importa o que está acontecendo com a outra pessoa, né? O que está acontecendo com a outra pessoa tem um impacto em toda a lógica das relações humanas, né? Então, se a gente não estiver junto ali, isso vai impactar a mim, as próximas gerações, meus filhos, minhas filhas, enfim. Eu tenho 2 meninos, eu tenho 2 filhos, um tem 16 anos, né, Dani, e o Léo tem 13. Eu acho super difícil criar menino. Eu olho para mim, né, feminista e tal, e aí, para botar, para lavar louça não é uma coisa tão fácil, né? Então, a gente, às vezes, vai se olhando para coisas simples, do dia a dia, sabe? Que eu fui observando em mim mesma a dificuldade de estar ali transformando o meu cotidiano, né? Por conta desses valores que a gente vai absorvendo e não vai percebendo que está reforçando e reproduzindo eles também. Então, não pode ser só discurso, né? Toda a vivência do feminismo ela tem que ser concreta. E é nesse sentido que a gente vai enfrentando o patriarcado, né? Nessas lógicas que são coletivas, horizontais, solidárias. É isso que o patriarcado, que vai comendo o patriarcado e vai derrubando ele. Então, certo. Quanto mais solidário a gente for, mais a gente está combatendo o capitalismo. Isso é resistência, ser Entendi. Solidário. Então, você sabe que eu queria te perguntar sobre a mulher como produto dentro de uma sociedade de mercado como a gente tem. Por que eu estou perguntando isso? Eu comecei a ir para Taiwan muito cedo. E comecei a entrar em contato com diversos filhos de chineses que eram de outros países, Estados Unidos, nesse caso. Esse meu amigo tem 4 irmãos. O irmão mais novo dele está nesse negócio de vibe de mídia, de criar redes sociais e tal, não sei. Ele postou uma coisa que me deixou chocado. E eu escrevi para ele no particular e eu estou esperando a resposta dele. Porque eu vi um menininho pequenininho, agora ele está grande e tal, e aí, né, você tem aquela noção de tempo passando, fala assim, estou ficando, né, velho, né, é a vida, né. E aí ele escreveu uma coisa que me impactou, porque eu falei, cara, o que está acontecendo? Ele falou assim, eu sou um engenheiro aqui nos Estados Unidos e tal e tal. Ele falou assim, isso não é mídia social, né. Ele falou assim, por mais que eu trabalhe a minha vida inteira, eu nunca vou ter uma mulher, e era uma atriz, assim. E ele coloca o nome da atriz, etc. Isso me chocou, eu falei, como é que é? Como eu queria ter uma mulher assim. Isso me lembrou o Buda. Na época dele tem outro irmão dele que chama Nanda, meio-irmão dele. E o Nanda era apaixonado por uma mulher. Acontece que essa mulher era a mais bonita, diz a história, do reino. Então todo mundo olhava para ela, uau, que mulher é essa? E o clã Shaka se torna, o pessoal que está lá, o rei, o pai do Buda, falou assim, não, agora essa galera aqui vai virar monge. E a galera meio que entra meio que na obrigação de ser celibatário. E ele está em choque, porque ele falou, não, eu quero a minha Janapali Kalyani, eu quero ela para mim, eu não quero ser monge, não sei o quê. E aí o Buda leva e fala assim, você tem certeza que você ama essa mulher? Claro que eu amo, porque ela é mulher. Ele falou, não, você ama você mesmo, você não ama essa mulher. E eu te mostro por quê. E ele pega na mão do Nanda e vai até um reino de deusas, são muito lindas. E o Nanda volta assim, uau, eu quero aquelas mulheres para mim. E aí o Buda diz assim, você ama mesmo a Janapali Kalyani ou você não ama ela? Ele diz assim, que Janapali Kalyani, cara? Eu quero saber onde é que elas estão lá.
E aí o Buda dá um sermão, né? Ele fala assim, ó, todos os fenômenos são impermanentes, isso aí que você tem chama-se egoísmo, e dá, né, faz um Rastafari, ele fala para ele meditar. E aí ele vai meditando e consegue se livrar disso depois de um tempo. Isso meio que me deu um toque, né? Pô, não posso tratar as mulheres como se fossem produto de consumo. E isso é o valor budista, certo? E esse menino, tem uma família budista de chineses. E ele está no viés contrário. E uma das coisas que ele escreve lá é, olha como ela é bonita. Não é exatamente bonita, você não sabe nem quem é. Então, qual é a personalidade dessa pessoa? Não sei quem é. E ele vai na contramão de todo um grupo que tem valores bem distintos disso, né? Mas que fica pronunciada a ideia de mulher como produto. Estético, inclusive. Né? Como que você vê essa relação em relação a essa resistência do patriarcado e essa posição sua? Você tem um lugar de fala, eu não tenho aqui, né? Eu estou só observando, mas como que você vê isso? Então, Plínio, primeiro que eu quero ressaltar que em todas as religiões, assim, a gente vê esses movimentos, né, que são de desconstruir essas lógicas, né? Eu trabalhei com feminismo islâmico no meu primeiro pós-doutorado e para mim foi muito importante também entender muitas vezes como a gente de fora, né? A gente tem um olhar de fora que acha que essas mulheres estão sendo, por exemplo, as mulheres muçulmanas estão sendo objetificadas por conta da vestimenta, por conta de não poderem viajar sozinhas e tal. Às vezes a gente coloca pautas que são do nosso olhar ocidental, né? Em cima de um outro universo cultural. Então acho que a gente precisa conhecer e ouvir as próprias pessoas, sempre as pessoas que estão vivenciando aquele tipo de experiência de dor, né? Agora, a objetificação, ela ocorre, né, de diversas maneiras. Aqui na nossa cultura, ela envolve muito o olhar colonial mesmo, né? Porque as mulheres, elas foram vistas e reconhecidas como um território. Né? O corpo delas era um território a ser explorado. A Rita Segato fala muito disso. Então, os homens brancos chegaram aqui e é isso, né? Estupravam indígenas e também as africanas que chegavam. Então, sempre o corpo da mulher ele foi objeto de desejo masculino para o homem satisfazer, né, as suas necessidades. E aí, necessidades que aqui a gente está falando, nesse lugar né, do desejo, enfim, não trabalhado, não compreendido muito, né? Algo completamente impulsivo e sem uma reflexão, né, em cima do significado disso. E aí, o que a gente tem? A gente não tem só objetificação da mulher, eu não sei se a gente está com tempo, né? Mas se pensar na questão trans, né? Nas mulheres trans e nos homens trans. A gente tem, claro, todo um universo aí de discussões de como essas pessoas têm dores e violências que são próprias desses lugares sociais que desafiam, né, os moldes tradicionais e tal. Mas a gente já, conversando com essas pessoas, nos estudos, a literatura mostra, sempre que a pessoa ela vivencia uma transformação ou um reconhecimento de uma identidade feminina, né? Nasceu com um corpo biológico, né, de homem e se reconheceu como mulher, né? Fez a transição, assumiu um nome. Ou, no caso, por exemplo, um homem homossexual que tem traços que a gente considera mais afeminados, sempre que a pessoa vai para esse lado da identidade feminina e assume isso publicamente, ela sofre mais violência. Porque a violência recai sobre o estereótipo sobre o estereótipo da mulher, né? Em cima desse estereótipo. Sempre é considerado mais passível de uso masculino, né? Uso e abuso desse poder patriarcal, porque ali é o território onde os homens demonstram o seu poder. Eu submeto e aqui eu demonstro para a sociedade qual é o avanço do meu território, né? A mulher
como um território. Então, eu acho que essa discussão tem outros aspectos e outras nuances, mas dentro do debate colonial, decolonial, a gente tem muito essa perspectiva do corpo como um território e a mulher como esse território explorado, abusado, violado, e que submete aos interesses de expansão, os interesses imperialistas e expansionistas do patriarcado e dos homens. E aí, com isso, outros corpos que também se veem como femininos também são afetados e violados de uma maneira ainda mais intensa do que também outras identidades LGBTQIAPN+, por exemplo. Isso é algo assim que conversa com a nossa cultura cristã. Na minha perspectiva cristã, você tem Moisés e a libertação dos escravos. Então, toda forma de escravidão, seja ela física, ou emocional, ou intelectual, ela tem que ser rompida. E me parece que Jesus de Nazaré acaba trazendo para esse lado também a questão da cruz, da ressurreição, da libertação do povo oprimido, um outro nível maior, que dentro da tradição cristã é considerado como a libertação do pecado, do erro, do erro moral. E que no nosso tempo parece que sofre abalos esse princípio. Quer dizer, ao longo da história já não é muito bom esse princípio, não é muito visto. Aí tenta-se aqui na teologia da América Latina dar um up nisso, dar uma elevada nisso. Mas aí depois tem um abafado. E me parece que o movimento que você faz parte, que é o feminismo, e que eu me coloco também como um simpatizante, vamos dizer assim, né? Porque eu não tenho exatamente lugar de fala aí dentro, mas me parece que é um resgate de princípios cristãos também, de libertação do oprimido, né? A gente tem toda uma caminhada teológica que vai nessa direção, desde a teologia da libertação mesmo, clássica, mas que veio num olhar direcionado aos vulneráveis no sentido mais da pobreza, da situação de desigualdade econômica, que a gente falou o tempo todo aqui, que está atrelada, né, aos valores do patriarcado. A desigualdade econômica sustenta o patriarcado, né, o capitalismo. E depois outras teologias, outras reivindicações da teologia foram muito importantes, outros movimentos, né? Então a gente tem a teologia queer, a gente tem a teologia negra, a teologia, né, do povo preto, que é fundamental. Tudo bem, a gente tem um aspecto aí muito forte nos Estados Unidos, realmente a teologia feminista, né? Todas essas formas de teologia, elas vieram trazendo debates que hoje a gente tem uma forma latina de fazer, porque, claro, os Estados Unidos têm representantes importantes, né, da história do feminismo, que são fundamentais, as mulheres geniais, Angela Davis, a gente pode ficar citando aqui várias, né, mas se a gente traz para a América Latina, e aí mulheres dentro do exercício teológico, e quando a gente dissocia os dois, desculpa, eu de novo bati. Não, mas não pega, pode bater aqui, tá. Se a gente dissocia, por exemplo, a história do feminismo não está dissociada da história dos movimentos teológicos, dos movimentos em geral, e a teologia está junto ali. As teólogas, a gente tem aqui na América Latina, não só a Ivone Gebara, que é muito conhecida, mas a gente tem Maricel, a gente tem muitas mulheres maravilhosas, assim, que estão aqui na América Latina. É um movimento muito forte, aqui é um berço importante, é reconhecido a partir da teologia da libertação, o quanto essas teologias que são progressistas e que são revolucionárias e que elas questionam justamente a interpretação, muitas vezes a hermenêutica, porque não está questionando a palavra sagrada, está questionando como a gente tem feito, o que a gente tem feito com essa palavra. Quer dizer, qual a interpretação que se tem desses fundamentos, dessa palavra. Quer dizer, isso no feminismo islâmico também acontece. Há um questionamento acerca da hermenêutica, ou seja, a interpretação dos textos sagrados, né, os hadiths, o Corão, tudo ou seja, ninguém está questionando, por isso que a identidade da mulher muçulmana e a identidade da feminista, ela está totalmente integrada. Ela não precisa, muitas vezes as pessoas falam, como é que ela pode ser muçulmana e feminista? Não há contradição, pelo contrário. A gente compreende que são as leituras que precisam ser transformadas, né? Não é joga tudo fora, a palavra em si, não. É a leitura, é a interpretação, é a vivência da religião que pode ser transformada. Assim, normalmente a gente fala muito bem do budismo, mas o budismo tem vários problemas em relação a isso.
textos do Código Vinaya, que é o Código Ético, por exemplo, excluem bissexuais. Chamam de hermafroditas. E os hermafroditas não podem fazer parte da sanga do Buda. Por quê? Aí, não, porque eles são sexualmente desequilibrados. Nada mais contra as constatações que a gente tem. Na verdade, você está com um problema ali, fisiológico, que vai para o lado contrário disso aí. Então, isso mostra um preconceito gigantesco que está dentro da religião e que, de certa maneira, faz um eco com alguns problemas da cultura védica, vamos dizer assim, né? Porque lá tem a questão vamos dizer assim, dos trans, que são considerados deuses e deusas, mas tem que viver dentro de casinhas de prostituição. Se eles saírem para andar na rua e tem uma determinada área que eles podem andar, se eles saem daquela área, eles podem morrem. Sofre violência social. E é aquilo que você acabou de falar. Por quê? Porque tem um reflexo da mulher que tem que ser dominada, tem que ficar dentro da casa, etc. Ao mesmo tempo sendo usado pela população local como deuses e deusas do sexo, que é uma espécie de prostituição, vamos dizer assim, regulamentada pela religião. E aí você tem alguns documentários que eles falam, não, nós somos estuprados aqui dentro, ou estupradas, né? Depende de como a pessoa se vê. E se sairmos das áreas, eles matam a gente. Plínio, eu acho importante a gente reconhecer o seguinte, que várias áreas que a gente considera como áreas que trouxeram campos de sentido, né? As religiões, a ciência, né? Ou as ciências, se a gente considerar no plural, acho que fica mais próximo, né? do que acontece, foram em algum momento histórico muito mais misóginas, muito mais preconceituosas, né? A psicologia e a psiquiatria até boa parte do século passado. Então a gente tem o final do século passado que se transformou, por exemplo, se transformaram nomenclaturas que hoje a gente não usa, são nomenclaturas que a gente fala, que isso, gente? A questão da hermafrodita era uma nomenclatura utilizada por todo mundo. Hoje a gente entende que esse termo ele é pejorativo, ele é preconceituoso. Então tem outras formas da gente se referir. E aí a gente tem... eu acho que tem uma dimensão que é o quanto a nossa língua, o nosso campo de ciência, as religiões, que são campos normativos, o direito, eles foram todos, em certo momento histórico, reforçando os preconceitos, né? Se a gente pensar no Foucault, nessas agências de controle, poder, de normatização. Então, claro que no budismo isso aconteceu também, isso aconteceu e acontece também nas várias religiões cristãs, né? Isso aconteceu e acontece em religiões que a gente às vezes considera mais abertas, inclusive em religiões afro-brasileiras isso pode acontecer, porque vai depender de muitas coisas, vai depender de como a liderança está entendendo determinadas circunstâncias, vai depender também de quem ali tá documentando algo que está acontecendo, do nível de consciência daquela pessoa naquele determinado contexto. Então, assim, e a gente precisa poder revisar tudo isso, né? Utilizar esses fundamentos da espiritualidade que nos auxiliam no nosso caminho, mas sem reproduzir essa carga de preconceito, de violência, porque a gente acha às vezes que o preconceito, né, ele é menor do que uma violência, sei lá, uma violência física e tal. Os preconceitos, eles também são violências simbólicas que eles vão, na verdade, construindo um caminho de desigualdade ao longo dos séculos, né? Então, a gente não pode reproduzir violência de linguagem, violência simbólica, tudo isso faz diferença, né? Então é isso, essa questão da nomenclatura, a gente nem, por exemplo, a gente tinha o DSM, que é um livro... Eu ia chegar nesse ponto também. Pois é. Então, quer dizer, é um livro aí que é uma bíblia praticamente, bíblia, né, quando a gente usa assim, de indicação da psiquiatria, né, de diagnósticos e tal. E aí isso eram termos que hoje a gente não pode usar mais, isso não faz o menor sentido. Por exemplo, pode usar homossexualismo?
Homossexualidade? Então... Homossexual? Pode, a gente sabe, né, que os sufixos, eles têm a sua história, né? O ismo está ligado às doenças, às patologias. Então, se a gente trabalha com essa ideia de homossexualismo, a gente já está embutido na linguagem a perspectiva da doença, da patologia. E aí, os manuais de medicina legal, inclusive, trazem como doença. Eu fico abismado. Mas hoje já está sendo feito. Fez uma revisão. E se a gente pensar aqui no Brasil, é tudo muito recente também. O STF, em 2019, que considerou a LGBTfobia como um crime tipificado na lei, um crime de racismo, que seria similar ao de racismo, né? Similar no sentido da pena, né? Que é inafiançável. Comunicação dos elementos. Né? Isso. E é muito recente. Né? 2019 é muito recente, em termos históricos é nada, né? A gente fala, como é que isso... E se a gente assiste os filmes, né, que muitas vezes são documentários, são reais, gente, é pouco tempo. O voto mesmo, a gente tem o voto, sabe, na Suíça, na década de 70, o voto das mulheres. Pois é. Então, assim, é algo que a gente está fazendo uma transformação muito lenta e as religiões estão junto nessa transformação, estão se trabalhando também, porque a gente tem muito essa ideia de que as religiões não mudam, né? Elas são dogmáticas e elas estão ali sempre dizendo a mesma coisa. A maneira da gente interpretar os livros, a palavra, sim, muda. Claro, e se não mudar tem alguma coisa errada, né? Já que a sociedade se modifica e está avançando. Então, as religiões, elas têm se inserido nesse debate também, que faz parte, né, do exercício democrático e que precisa ser um debate que todos os campos adentrem, né, e encampem. Uhum. Mas é isso. Então, você como autora de livros, você busca trazer essas questões dentro dos seus livros? Em outras palavras, mesmo quando você escreve sobre tarô e coisas assim, você tenta trazer essas questões como se fosse uma questão de impacto, de mudança social? Como que você trabalha isso? Você trabalha com vasos não comunicantes? Aqui, não tem a ver? Não, eu já pus logo, né? Eu sou professora de mestrado, doutorado, já trago um tarô logo de cara para me apresentar. Então, assim, é claro que essas questões são sempre comunicantes. Até porque valorizar os saberes que a gente chama de nativos, tradicionais, né? As benzedeiras, as curandeiras, as bruxas, né? Todos esses saberes, eles têm que conversar com a academia, né? Eles precisam estar junto com a academia, e não só como objeto de estudo, que a gente fala com distanciamento, elas fazem isso, né? Como se fosse assim. Não, quer dizer, como um campo de saber, né? Tem algo a oferecer ali como um campo de saber. Então, por exemplo, eu tenho um livro de 2022, que é a questão da psicologia junguiana e pós-junguiana e os debates de gênero e sexualidade, né, na contemporaneidade. E aí, algo que é muito notável, eu acho, em Jung, no pensamento junguiano, é justamente essa aproximação de saberes, que são, por exemplo, filosofias orientais, taoísmo, I Ching. Ele foi trazendo tudo isso, a astrologia, né, os elementos, trazendo para uma linguagem da psicologia e para a compreensão da psique humana a partir de todos os fundamentos do hermetismo. E lá, nas 7 leis herméticas, a gente tem, por exemplo, o princípio do gênero, né? E que o mundo tem essa dualidade do masculino e do feminino, e se a gente não entende essa dualidade de uma maneira, com um olhar crítico, a gente vai achar que está reforçando um binarismo, um essencialismo de gênero. Então o mundo é homem e mulher, masculino e feminino. E não é isso que os princípios de filosofias antigas estavam trazendo para a gente. Assim, o Jung, ele foi traduzindo isso e entendendo. Isso também está lá em Platão, no Banquete de Platão, inclusive, que fala que existiam seres, por exemplo, que eram andrógenos. Isso. Né? E aí é interessante a gente pensar em como a gente vai articulando essas energias, cada ser a seu modo no mundo, né? Claro que influenciadas por tudo que a gente vive, né? Mas a gente vai articulando esses campos, né? Do feminino e do masculino. Eu falei de energia... desculpa, de novo. Eu falei de energia numa linha do princípio hermético, né? Então, se a gente considera que a questão de gênero, ela tem, desde a antiguidade e desde né, assim,
presente em várias religiões. E aí, uma maneira que a gente acessa mais aqui a Gênesis, né? A mulher da costela, tem todo esse pressuposto que daí já parte da ideia de que a mulher seria uma auxiliadora ou estaria em desigualdade desde o princípio, né? Então, assim, essas análises que a gente pode trazer de mitos nos ajudam muito a compreender a construção dos caminhos das relações de gênero, né? Como a gente foi reforçando papéis e o quanto a gente foi destacando lugares para os homens e para as mulheres, e que muitas vezes são lugares de uma relação de poder, né? A partir dos mitos, a partir das religiões, a partir desse exercício. E a gente pode, claro, construir sempre novos mitos ou destacar outros mitos e outros papéis dentro das narrativas. Isso que eu acho que é importante. Será que na Bíblia tem só esse destaque, sabe? De Adão e Eva? Quer dizer, que outros destaques que a gente pode dar? Que outras histórias a gente pode trazer no budismo? Você está trazendo aqui... assim também no Corão, sabe? Assim também na Torá. Quer dizer, a gente pode trazer histórias que são, né, aqui desde o ponto de vista do mito, mas não como se contrapondo a fato. O mito no sentido de narrativas que são orientadoras de sentido, nesse aspecto que eu estou trazendo. Então, assim, a gente pode elencar outros mitos. Aí a gente volta na questão local, africana, indígena, né? Que mitos que a gente pode escolher para contar a nossa história? Pois é. Né? Porque a nossa história não é composta de dos mitos greco-romanos só. Também, né? A gente pode contar essa história, mas pode contar outras também. Por exemplo, quando você fala do profeta Muhammad no islamismo, quem escreveu aquilo não foi ele, foi a esposa. E não se fala muito disso. Né? Quem é a esposa do profeta Muhammad? Eu não sei o nome. Né? Eu lembro de ter lido alguma coisinha, mas eu já li o Corão todo, mas não me lembro o nome dela. Eu sei que nos Estados Unidos, por exemplo, e na Europa, nós temos um resgate de uma mitologia apócrifa de Lilith. Exato. Com a primeira esposa de Adão que se rebela contra ele, porque ele é uma criatura que é opressiva contra ela, e ela fala assim, eu sou igual a você, nós somos criados juntos e eu não sou sua costela, entendeu? E aí, daí ela se rebela e o Adão fala, Senhor, me dê uma mulher que seja submissa a mim. Aí traz a Eva, que é um pedaço da costela, daquela ela não pode questionar. Então nós temos aí, e aí a Lilith acaba se tornando um demônio sucubo, que aparece no livro de Isaías. Então, você tem tendo uma resistência cultural muito bizarra, né? Esquisita, do tipo demonização da mulher que não se submete. Isso. E aí, por exemplo, você tem outras narrativas que podem enaltecer essa mesma mulher. A gente tem na astrologia, por exemplo, estudo forte da Lilith, né? Porque a gente vai estudando os planetas, né? E aí a gente tem um estudo da Lilith dentro do mapa astral e justamente dessa potência desse feminino que a sociedade coloca como um feminino sombrio e que seria esse espírito livre, né? A gente está falando hoje do arquétipo selvagem de novo, né? Do arquétipo da mulher selvagem de novo. Então, é importante a gente trazer outras narrativas. Eu acho que essa história, né? O perigo da história única que a Chimamanda fala, né? A gente tem as outras narrativas que podem ser exaltadas. Eu acho que um pouco da psicologia junguiana, esse é o mérito, né? Foi trazendo narrativas que vão sendo muito mais na linha da complementação da compensação psíquica do que da oposição, porque o pensamento que opõe, ele é um pensamento ocidental, né? Esse pensamento binário, 0, 1, né? Computacional, assim, que a gente faz, e que cria esses abismos, né? Entre um lado e outro, cria fronteiras que são de poder mesmo, de relações desiguais, né? Homem, mulher, preto, branco, pobre, rico, norte, sul, trans, cis e trans, homossexual, heterossexual. A gente vai criando essas fronteiras e sempre com um grupo enaltecido e o outro né, numa questão social muito, muito mais violentada e subalterna. O pensamento oriental
clássico, antigo, ele traz uma lógica de complementariedade. E a gente, eu acho que precisa muito desse resgate, dessa lógica, que as energias, que o dualismo, né, a energia dual, ela não é oposta, ela não é do binarismo, da oposição, ela é da complementariedade. Então, eu acho que isso é um fundamento bem importante para a gente revitalizar o debate de gênero. Isso é bem... E como que você vê a questão do jogo do tarô dentro disso? Então, o jogo do tarô, ele traz também as figuras clássicas, né? A imperatriz, a lua, essas, a gente tem, e as figuras clássicas masculinas também, né? O imperador, o sacerdote, o mago, enfim, a gente vai tendo essas figuras que são, hoje essas imagens, pelo menos os arcanos maiores do tarô, eles são muito conhecidos, né? Se a gente consegue desconstruir, primeiro, uma dimensão fixa, do arquétipo, o arquétipo da mulher, né? Então o arquétipo da mulher é o arquétipo da pessoa que cuida, que serve, né? Que se submete. Então, primeiro, desconstruir isso na leitura das cartas. Acho muito importante. Quer dizer, quando você traz um arquétipo ali, que seria a sacerdotisa, ela é silenciosa, ela é da observação, ela não é da revolta e tal. Mas isso não significa submissão. Então, eu acho muito importante, quando a gente está fazendo a leitura, e essa é a minha forma de fazer, é a gente compreender o que as facetas de possibilidade desse feminino como facetas de força, como facetas de resistência, como facetas de lugares sociais que foram retirados da gente na nossa história. E aí não só da mulher, mas, né, do masculino, do feminino, do que transgride toda essa lógica. Então, o tarô é utilizado desse modo também. Eu utilizo o tempo todo, né, nessa releitura, assim, né, desses arquétipos. Muito legal. Eu agradeço muito a sua presença aqui com a gente. Também agradeço, Plínio. Agora, mudou um pouco minha visão sobre tarô, né, porque nós temos uma visão aqui de tarô de algo como sendo... um tanto quanto proibido em termos de uso religioso, vamos dizer assim. Se eu encosto no tarô, eu abro a porta para o mundo espiritual e eu não consigo mais controlar aquilo que está lá. Na verdade, você abriu hoje, está tudo bem com você, Plínio? Então, eu não estou me sentindo meio estranho, não estou brincando. Mas assim, né, há uma cultura de exclusão a partir de um mercado que diz assim, olha, tudo aquilo que é ligado ao tarô está ligado com a tábua Ouija. aquela ideia do filme Exorcista, que a menina mexia na tábua Ouija, e aí ela foi possuída pelo espírito do Capitão X, que na verdade era um demônio. E aí acontece que aquela tragédia do filme Exorcista. Essa é uma linguagem, na verdade. O tarô, ele foi sistematizado, é um conhecimento que veio da antiguidade, mas ele foi sistematizado na Idade Média, em 1300 mais ou menos, tá? E aí o que acontece? A Idade Média, a gente tem esse imaginário muito forte, né, do que é do bem e do mal, né? O diabo sendo encarnado em algumas situações que eram atribuídas ao mal, né? Isso aqui é o mal, então tem que incorporar o mal. E o tarô virou um desses instrumentos, assim como as mulheres que tinham alguma forma de questionamento social, elas também eram consideradas, né, bruxas e consideradas nessa lógica do bem e do mal, né, nessa divisão binária, de novo, né, a gente está falando do binarismo. O tarô entrou como um desses instrumentos de manipulação daquilo que é uma energia que a gente não pode mexer. Quando, na verdade, o tarô ele tem uma lógica, né? Claro que tem também o aspecto divinatório, muita gente trabalha, tem outros do autoconhecimento, né? Assim como todo campo divinatório, ele pode ser utilizado simplesmente como autoconhecimento, não para previsão do que vai acontecer, né? Que é a maneira como eu trabalho com o instrumento. Mas o que acontece? O tarô, ele entrou nesse imaginário da Idade Média, muito associado à Inquisição, quando a religião ela também começa a perder espaço para as mudanças, né? Da transição do fim da Idade Média para o início do Renascimento e do sistema capitalista, né? O feudalismo, ele tem uma transformação. A Silvia Federici fala muito desse período, de como as mulheres eram ameaçadoras nesse período para os homens. E com isso, o tarô ele começa a ser um instrumento que é
a igreja vê como um instrumento diabólico justamente porque ameaça o poder da igreja nessa transformação. Então a Igreja Católica, ela elenca uma série de vilões na história, né? Uma série de vilões que poderiam ameaçar o seu próprio lugar social, né? Da religião única, verdadeira, legítima. O tarô entra como um desses campos de manipulação de um poder que é diabólico. Olha, gente, não me considero diabólica, mas enfim, quer dizer, é só um instrumento, depende de quem usa, de como usa, é só um instrumento que pode ser usado para muitas reflexões positivas e construtivas. Certo. Então, na verdade, você acaba entrando para o lado de uma reflexão do consciente em, vamos dizer assim, complementariedade com aquilo que está... símbolos e etc. que estão no inconsciente. Isso. E que se manifestam a partir da interpretação das cartas e do jogo das cartas, certo? Exatamente. Eu considero esse universo do inconsciente coletivo que a gente acessa, né, que a gente pode acessar através do campo simbólico, ou seja, os símbolos, eles conectam. O símbolo é aquilo que conecta, né? O diabo é o que separa, e o símbolo é o que conecta. Então, o aspecto simbólico que o tarô traz, ele é muito rico para estabelecer conexões com essa grande sabedoria que está no inconsciente coletivo. É nesse sentido que o tarô pode ser utilizado. E você usa isso como uma leitura, por exemplo, dos seus pacientes na área da psicologia, por exemplo? O paciente tem dificuldade de se expressar, você faz o jogo, ele começa a interpretar, e você consegue fazer uma ponte com aquilo que está na parte emocional, que ele não consegue expressar, ou na parte que está no inconsciente dele, não consegue expressar? Como que você vê isso aí? Olha, essa questão, se pensar, por exemplo, tem toda uma discussão dentro dos conselhos, né, o Conselho de Psicologia Federal, os regionais, acerca de uso de técnicas que não pertencem ao campo da psicologia estritamente. Então, técnicas, por exemplo, constelação familiar, recentemente teve um debate sobre isso. Tarô, astrologia, mapa astral, psicóloga, enfim, não faz uso dessas técnicas. A partir da sua formação, a gente tem uma restrição para isso no atendimento. Tá? Se a gente pensar como um campo terapêutico, por exemplo, a gente fizer um uso que não seja divinatório, mas terapêutico, por exemplo, a gente... trabalha em cima de um símbolo, de um campo simbólico. O campo simbólico, ou arquetípico. O campo simbólico é arquetípico, não sei, vamos pensar, da torre, e dessa carta. O que é esse campo? Seria como pegar uma literatura, um mito, um conto, e trabalhar dentro da perspectiva do indivíduo, da história desse indivíduo, do que acontece com essa pessoa, de como esse mito, esse conto reverbera na pessoa, assim como uma carta a gente pode fazer também. Olha, como esse campo simbólico, arquetípico dessa carta reverbera na sua história, faz contato com o que você viveu, pode te ajudar a refletir sobre possíveis encaminhamentos do que você está vivendo. Então, tudo vai depender do uso. Por isso que eu falei, né, que nenhum instrumento em si, ele é diabólico, ou ele é não psicológico. Tudo vai depender do uso que é feito. Então, se a gente faz um uso que não é divinatório, de previsão, certo. E sim muito mais de reflexão, orientação para o caminho psicológico mesmo, a gente tem ali um instrumento que pode ser usado dentro da clínica junguiana. Isso acontece muito. Eu faço análise de sonhos e é muito assim, comum a gente ver reverberações de cartas, de imagens que muitas vezes estão arquetípicas ali nas cartas, nos sonhos. Essas conexões, o inconsciente ele faz rapidinho. A gente é que fica cheio de, não pode falar do tarô, não pode, sabe? Então, assim, a mesma coisa, a astrologia, sempre utilizando num sentido de reflexão do autoconhecimento, né, simbólica, a partir do campo simbólico. Aí é possível. Mas o nosso conselho, o Conselho de Psicologia, ele tem restrições quanto a isso, sim. Ele faz orientações públicas de como, né, isso, quer dizer, são campos distintos. Às vezes até, por exemplo, hoje a gente tem muita ideia do terapeuta, né? Então o terapeuta, ele tira essa parte, ele se livra desse aspecto, o psicólogo, né? Porque o psicólogo tem toda uma linha, né,
conselho, sindicato, isso é diferente, né? Mas o terapeuta, ele abre outros campos, então tem terapeuta holístico, você tem, né, várias formas de abordagem terapêutica hoje. E o psicólogo, ele fica aí numa interface que ele tem que se cuidar, porque realmente, de fato, ele tem que estar trazendo aquilo como um modo de autoconhecimento, né? Sempre certo. como ferramenta de autoconhecimento. Agradeço muito a sua presença, já acabamos o tempo, mas que agradeço pena. muito, mas já voltar. tem o segundo episódio Isso. e o terceiro episódio. Uma sugestão para o segundo episódio é a gente comentar sobre as questões de uma perspectiva do que é a bruxaria, e o terceiro é sonhos. Ótimo, e eu quero apresentar meu jogo também. Então tem que apresentar o seu jogo também. Também, muito vou voltar aqui interessante. muitas vezes, gente. Isso, quanto muito mais obrigada. episódios, melhor. Eu agradeço assim, imensamente. realmente o trabalho que vocês fazem aqui é muito bonito. Agradeço também a equipe, quem está aqui com a gente, né? Eu fico muito feliz de estar participando. Parabéns pelo trabalho de muito vocês. obrigado, né? Agradecemos a Loiane, que está Isso. ali, né? A doutora nossa aqui também. Exato. É isso aí. Então tá bom, obrigado. Obrigada. Até mais.